amigos, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, através da nossa TV, pela BrisaNet, canal 176, através da TCM, TV a cabo Mossoró, canal 16.6, também através da Telecab, canal 94, e também através do nosso canal do YouTube, né, Economic News Brasil. E lembrando, se você não fez ainda a sua inscrição no nosso Instagram, Economic News Brasil, e você vai conferir muito conteúdo bacana de empreendedorismo, conteúdos de valor, que são conteúdos que são publicados no nosso portal economicnewsbrasil.com.br. E o Diálogo Empreendedor tem o apoio do Sistema FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do Sistema Fé Comércio Ceará e da Rede Participar Brasil de Tecnologia, soluções em softwares de relacionamento, como ouvidoria, saque e comunicação interna. A nossa convidada de hoje é Kelly Broitman, ela que é analista em ouvidoria, com certificação pela ABO, Associação Brasileira de Ouvidores, e pela Escola Nacional de Administração Pública. Ela é graduada em comunicação social, com habilitação em relações públicas pela faixa do Rio de Janeiro, e em serviços sociais pela UFF, que é a Universidade Federal Fluminense. E também gostaria de citar que ela tem um grande legado, uma grande iniciativa sua, que ela é idealizadora e gestora do movimento Ouvidores em Ação. Kelly, para mim é uma grande honra estar lhe recebendo. Acompanho há bastante tempo aí o seu trabalho, as suas ações em prol dos ouvidores. Quero agradecer a sua participação. Muito obrigada, uma boa noite a todos e a todas. Uma honra estar aqui. Muito obrigada, Jackson, pela recepção. A Economic News, muito obrigada. Bom, eu gostaria de começar o programa lhe perguntando e que você falasse como foi a sua experiência inicial como ouvidora organizacional. Tudo nasceu da minha experiência como prestadora de serviço, que eu trabalhei por 10 anos na empresa Petrobras. Enquanto eu fui designada para uma atividade de responsabilidade social, eu me deparei com esse trabalho maravilhoso, que é a área da ouvidoria. Não trabalhava na estrutura da ouvidoria, mas trabalhava numa estrutura de normatização e certificação, e em face da qualidade do trabalho que esse canal de responsabilidade social ofereceu na ocasião, simplesmente recebíamos também as demandas da ouvidoria, era a Guta, na época, ouvidora da Petrobras, na época, em 2004, e assim fui me aproximando, fui perpassando em vários setores da organização e elegi, de fato, o campo da ouvidoria. E eu falei, vou investir, vou estudar, e aí busquei a certificação, busquei me qualificar como analista, e aqui estou desbravando aí esse celeiro de oportunidades que a ouvidoria nos traz. Como se diz, entrou na veia, né? Entrou na veia, exato. Ou picada pela mosquinha azul, também dizem, né? Como foi que nasceu a ideia de criar o movimento do Ouvidores em Ação? Bom, ainda que vivenciado aquela experiência na companhia de aproximação com o universo da ouvidoria, foi exatamente quando fui fazer uma nova formação em 2012 e me deparei com a comunicação, a habilitação em relações públicas e que estava lá contemplado na minha grade de formação acadêmica, ouvidoria e ombudsman. Eu falei, bom, agora legitimou, eu estou no lugar certo. Me encontrei, inclusive, plenamente qualificada como relações públicas, que me habilita nessa função também, como na disciplina de ombudsman e ouvidoria. E quando todo o escopo de atuação do ouvidor estava em consonância com o escopo de atuação das relações públicas, eu falei, nossa, eu vou investir nesse caminho. E claro que me deparei naquela ocasião, já transitando, participando dos congressos, foi em 2015 que eu retomei, perto da minha fase de formação
e monografia da minha conclusão do curso, que eu decidi estruturar um projeto de ouvidores em ação. Então, foi nessa vivência das relações públicas, da comunicação, que eu consolidei esse projeto. E aí, a clareza de propósito foi o ponto de partida, né, para essa jornada que eu estou aqui seguindo, tornar a rede de ouvidores em ação reconhecida como espaço legítimo de tecer redes, relacionamento. Então, em tese, o trabalho tem um diferencial, porque também acredito que fomentar a relação humanizada constitui diferencial. E nesse universo, né, arcabouço também técnico-metodológico do universo das ouvidorias e ombudsman, eu identifiquei esse gap, porque eu também buscava esses canais e não conseguia naquela ocasião. Falei, bom, eu acho que é uma oportunidade, e aí eu me debrucei, busquei a ABO, que eu fui extremamente orientada, assessorada na época da minha produção de conteúdo, e ali eu fui galgando esse percurso e o projeto foi nascendo. Em 2015, nasceu a ideia. Em 2016, eu fui tomando forma no conteúdo e, em 2017, eu fiz a entrega dele. E ali ele prossegue assim conosco, quase 6 anos, viu, Jackson? Quase 6 anos de movimento. Graças aos públicos. É uma história de vida, né? É história de vida. É apaixonante. Na sua avaliação, o ouvidor, ele é valorizado dentro da organização? Essa pergunta, eu vou falar, olha, ela é desafiadora. E aí eu vou fazer uma provocação aqui. Quais são as perspectivas que são contempladas para se valorizar um profissional ouvidor? Pressupõe o quê? Pressupõe que a organização que implementa uma estrutura de ouvidoria, ela precisa ter clareza da importância e relevância desse profissional. E por que ela instituiu uma ouvidoria? Por que ela escolheu estruturar uma ouvidoria? Então, ela precisa, como premissa, reconhecer o valioso canal que é o Instituto da Ouvidoria. A ouvidoria é um canal de comunicação estratégico, ela tem que estar na alta gestão, né? No topo da organização, buscando a autonomia, a independência e a sua autoridade, né? No arcabouço técnico-metodológico, que ela é uma formação que está embasada em legalidade. Eu não vou entrar aqui em detalhes de legislação, porque não é o caso, que todos aqui provavelmente têm a sua fonte, mas o fato é que hoje, né, o ouvidor, quando ele é valorizado na organização, a gente está dizendo que a organização pública ou privada que assume o seu compromisso firmado na estrutura de uma ouvidoria, ele está dizendo, eu reconheço o ouvidor, reconheço o seu valor. Agora, vamos falar a realidade? Vamos lá para a realidade? Posso falar? Então, Jacques, e o desafio qual é? A gente encontra discurso, missão, visão, valores, estrutura lá seu escopo, temos um canal de atendimento. Contudo, na prática, a gente também ainda tem uma escuta de muita dificuldade dessa interlocução da estrutura da ouvidoria ser reconhecida no seu corpo estrutural da organização. Então, o que se percebe na minha experiência, do que eu venho acompanhando com os colegas ouvidores, amigos, muitos amigos, as experiências dele, porque vale ressaltar, Jackson, eu não sou ouvidora, não estou ouvidora e nunca assumi essa cadeira, né? Então, de fato, é um desafio para quem assume esse papel. Respira ouvidoria. Eu respiro. Mas é, de fato, relevante que quem assume esse papel, Jackson, ele quer assumir, é tocado, né? Como a gente fala, mosquinha azul, ele é tocado, ele quer cumprir, né, na íntegra a sua missão e o seu propósito, que é ser elo, ser voz do cliente cidadão, não é verdade? Muitas vezes eu já presenciei. Isso nem sempre acontece, porque não tem estrutura, não pratico esse discurso, na verdade. Vamos falar, é bate-papo, né, gente? Eu já presenciei muitas situações em que, às vezes, isso muito no setor público, lógico, assume uma gestão, uma determinada instituição, chama a Maria e diz, Maria, você vai ser ouvidora. Mas o que é ouvidora? Você vai ser ouvidora. Sim.
né? Deveria, ou quando deveria existir um mínimo de requisito para que aquela função fosse bem desempenhada. Por quê? Perfeito, perfeito. Eu sou claro contigo, Kelly. Se fosse numa prefeitura, se eu tivesse uma opção de escolher um cargo, eu diria, eu quero ser o ouvidor. Porque o ouvidor, ele é o segundo prefeito. É ele que resolve as coisas. Se tem um problema de um buraco na rua, quem foi que resolveu? Foi o ouvidor. Se teve um problema de um entulho na rua, quem foi que resolveu? Foi o ouvidor. Então, é uma figura que realmente ela está ali para desenvolver uma função estratégica de relacionamento. Perfeito. Em que essa função ela merece ser muito valorizada em condições de trabalho, em termos de plataforma de tecnologia, né? Enfim, em vários itens. É importante ressaltar, quando se coloca essa questão, que é muito comum, nós fizemos no Ouvidores em Ação lives, e uma das convidadas, uma referência para nós, a Rose Cirilo, tem a Dani, tem tantos outros profissionais que estão conosco, sim, e que essa pauta ela é recorrente. Uhum. Então, quem ouve ouvidor? E essa foi a grande questão debatida nas lives, em nossos encontros, em nossos grupos. O que é preciso para o ouvidor ser reconhecido? Né? Que percurso ele precisa assegurar para ele também ter voz? Então, é a consonância de compromisso ético, político, profissional, a busca contínua de capacitação, que esse profissional também faz esse movimento de levar e sensibilizar, fazer entregas efetivas para a estrutura da organização. A gente sabe quão complexo a depender do porte da estrutura, né? A gente tem uma empresa de grande porte, de médio porte, pequena, a minha ouvidoria ela pode ser instituída até com outro nome, mas ela precisa ser o quê? Objetivamente claro a sua missão, escutar verdadeiramente, acolher a escuta do cliente, do cidadão, do usuário, a depender. Eu acho que é importante a gente falar isso, né, Jackson? Que cada segmento de negócio pode nomear. No mundo privado, podemos chamar de manifestante, cidadão, cliente, consumidor. No serviço público, ele já tem uma outra configuração. Nós somos cidadãos, todos somos cidadãos. E, ora, quando a gente recorre ao serviço público, nós somos um usuário de um serviço. Então, essas nomeações já deixa claro as atribuições e responsabilidades da organização. E, por conseguinte, quais os desafios que a ouvidoria e a equipe de ouvidoria, o ouvidor na função, e a sua equipe, trabalhando em equipe, naturalmente, está assumindo. Então, quem ouve o ouvidor precisa, de fato, uma união também da atividade da ouvidoria, da conexão dos profissionais de ouvidores. E esse é o papel do Ouvidores em Ação, de congregar, reunir, buscar colaborar, né? Então, eu concordo com você, está o desafio, essa nomeação, ela às vezes E a gente está com uma pauta do próximo mês para instigar regulamentação. Então, é uma pauta recorrente que não garante efetividade em muitas questões, mas ela será o ponto de partida para a conscientização do mundo público e privado de uma relação ética e cumpridora da missão do ouvidor, que é escutar, tratar, propor, e ele desempenha o papel de gestão. Isso é um grande diferencial, isso é uma premissa para se compreender quando se estrutura uma ouvidoria. Tanto o profissional quanto a estrutura, o gestor, tem que ter consciência que ele está nesse patamar de gestor, né, da organização. E também a função da palavra final. Né? Existem algumas organizações que existe o ouvidor, mas o ouvidor não quer ser ouvidor. E ele passa ali a gestão para uma pessoa de um outro setor que não é ouvidor. Então, quando você assume o desafio, você tem que ir até o fim. Sim, sim. E é o que você falou, da dificuldade, às vezes, de nomear. Quantas experiências de depoimento que nós temos na nossa rede, uma boa notícia, ok, pessoal? Muitos que se aproximam, que caem nessa cadeira, por acaso, se encantam, buscam
a capacitação, enquanto se depara com o universo, porque o trabalho da ouvidoria, ou Busman, né, também muito nomeado no Instituto Privado, é um trabalho assim, dinâmico, provocativo, e como a ABO, né, como a gente acompanha a presidente e todo o corpo técnico das ABOs colocam, o ouvidor ele tem que ser teimoso, tem que ser perseverante, ele tem que ser inquieto, ele tem que ser um provocador incomodado, ele tem que estar incomodado, né? Porque ele está na cadeira do cliente. Esse papel, eu gosto muito quando a Dani Ventura, da Rede de Ouvidoria, sempre fala, aquela cadeira que está sem voz, aquela cadeira, quando o ouvidor não atua no seu propósito, na sua missão de articular interesses e necessidades da instituição e com o cliente, seja cliente interno, que é o seu público interno, funcionários, parceiros, terceirizados, como seu público externo, parceiro fornecedor de bens e serviços, né? E o cliente consumidor. Então, essa relação estando clara para o ouvidor, eu tenho certeza que esse ruído será cada vez mais diminuído e a ouvidoria ganhará destaque. E eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar isso. Sempre. O Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, através da nossa TV, pela Brisanet, canal 176, através da TCM, TV a Cabo Mossoró, canal 16.6, e também através da Telecab, canal 94, e do YouTube, Economic News Brasil, onde lá você poderá acompanhar outros programas, não só o Diálogo Empreendedor, mas o Aceleradores de Gestão, Geração de Resultados. E também lembrando, se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal do Instagram, inscreva-se Economic News Brasil, no LinkedIn, no Facebook e o nosso portal web, em que lá você irá aproveitar e conferir muito conteúdo de empreendedorismo, de negócio, de carreira profissional, à disposição aí dos empreendedores de todo o Brasil. Kelly, como sabemos, a ouvidoria para o setor público ela é obrigatória. No setor privado, tem aumentado a tendência das instituições, das empresas privadas estabelecerem os seus canais de ouvidoria? Olha, eu ousaria destacar, antes de tudo, que entender que os canais de relacionamento que são instituídos nas organizações, elas são essenciais na empresa, seja qual for o canal de comunicação de relacionamento que se estabeleça nessa organização. Então, essa é a primeira compreensão para se entender a relevância, né? Como você destacou, na ouvidoria pública, nós temos legislações específicas que é mandatório, ou seja, instituir isso é um valor e é muito importante para a sociedade, porque o cidadão tem a cadeira garantida de voz, representação, participação social e controle no ato em que ele participa, né, nesse processo de melhoria contínua da gestão dos serviços. E vale também que entender o desafio no mercado privado, que aí vem a diferença, no meu olhar, na minha interpretação, que entendendo que no mercado privado ele tem uma outra peculiaridade. Ele precisa ter clareza da relevância, porque cada canal que ele institui na sua organização desempenha a sua relevância e importância para cada atividade, em diferentes níveis, né? Em diferentes patamares. A ouvidoria ela é uma instância última, antes de se recorrer uma judicialização. Então, vale destacar que, na estrutura do organograma, a ouvidoria ela ganha esse destaque, por quê? Porque a natureza de relacionamento que a empresa privada estabelece com o seu cliente, com o seu público, com a sua relação mercadológica, né? Eu ouso aqui afirmar, as ouvidorias ganham protagonismo no segmento privado, empresarial, trazendo ganhos efetivos quando a empresa assume esse compromisso. E está crescendo, eu não teria essa informação para vocês com precisão, a impressão, até porque a gente tem uma cultura ainda brasileira de resistências, de dificuldades, né? Mas é fato que a empresa privada, o segmento privado está atento à revolução,
né? Entendendo que ela estrutura canais, diferentes níveis de canais de relacionamento no seu corpo da estrutura organizacional, ela entende que ela está abrindo caminho de voz e representação dos seus públicos interno e externo. Então, um canal interno, ela tem fale com o RH, fale com o GG, fale com... Enfim, ela pode estruturar seus canais internos de acesso até chegar a uma ouvidoria. Então, junto à alta da direção, é importante que a alta direção tenha clareza do valor e importância da estrutura da ouvidoria como diferencial dos demais. Uma não é menos importante que a outra, tá certo, Jackson? Então, eu penso que o mercado ele está sendo transformado, sim. Eu acredito que as empresas elas perderão espaço, como nós costumamos dizer, perde um bonde e serão muito prejudicadas se ela não instituir uma ouvidoria legítima, atendendo aos padrões e compromisso ético, profissional, transparência, atendendo a exigências de governança, de gestão, né, corporativa. Então, eu tenho certeza que esse caminho a gente está perseguindo. É fácil? Não é fácil. Se sabe muito bem, qualquer empresa sabe que a manutenção de um cliente é bem mais barato do que a ação de você ganhar um novo cliente, né? E quando as empresas não estão trabalhando na retenção com o canal, deixando de trabalhar a retenção com o canal da ouvidoria para poder entender ali o que houve para que haja a reversão daquele cancelamento de um contrato? Então, eu costumo dizer que a ouvidoria é uma porta de entrada gratuita. A organização, o investimento reputacional da sua instituição é valiosa, né? E é como você falou, atua-se muito mais na prevenção, ganha-se muito mais na preservação e manutenção daquele cliente, assegurando, né, esse canal da escuta verdadeira, né? Escuta ativa, ou seja, não é eu estabelecer um canal lá, registro e fica por isso mesmo, não aprimoro meus processos, não reconheço a inquietude daquele cliente, né? A necessidade dele, e aí não é uma ouvidoria. E eu estava estudando um conteúdo para um trabalho que eu vou desenvolver, para o mês que vem, inclusive, e eu não conhecia um novo caminho de ciência do futuro. E aí eu conheci a Rosa Alegria, o nome dela. E aí eu até anotei aqui que ela destaca assim: na atualidade, nós não vivemos, né? Na atualidade, não vivemos uma época de mudanças. Vivemos uma mudança de época histórica. Vocês têm ideia da dimensão do desafio da inovação, né? A gente está numa era da inovação. Então, implementar uma cultura transformadora. Inovação não é só tecnológica, é de mindset, né? É de entender a experiência do cliente, ir além, surpreender. E parece que é uma coisa tão complexa, é tão simples de fazer. Então, eu acredito que o mercado privado que implementa e adere de forma consciente é muito mais agregadora, muito mais fortalecedora para o seu público interno, engaja a sua equipe, porque o seu cliente interno, o seu público trabalhador, colaborador, funcionário, é o seu primeiro cliente, não é verdade, Jackson? Exatamente. Então, eu acredito que esse protagonismo para a ouvidoria, eu acho que o cenário está muito favorável, inclusive com as novas exigências de legislação, né, que abarca não só o serviço público, mas também o privado, o LGPD, por exemplo, que é uma novidade, né? E eu estou respondendo aí a sua expectativa, estou atendendo aí, ou estou deixando vocês mais complicados aqui? Além. Estou provocando. Além. Eu gostaria de citar que o Diálogo Empreendedor tem o apoio do sistema FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do sistema Fé Comércio Ceará, e também tem o apoio da Rede Participar Brasil de Tecnologia, soluções em software de relacionamento, como ouvidoria, saque e comunicação interna. Kelly, uma observação que eu queria lhe ouvir também. Eu vejo que a área da comunicação nas organizações é muito importante para o canal
da ouvidoria. E que, muitas vezes, não há interação dessas duas áreas. Por quê? Muitas pessoas acham, ou seja, um cliente, um cidadão, que ouvidoria é só problema. Se tratarmos do setor público, a 13.460, ela não fala só reclamação, ela fala elogio, né, sugestão, né, mas 99% das pessoas acham que só devem recorrer à ouvidoria quando tem problema. Na minha visão, a ouvidoria é como a vida de qualquer pessoa. Tem dia que a gente escuta coisa boa, coisa ruim, gente querendo dar pitaco na nossa vida, né? Mas os elogios também são muito importantes do que se está realizando, né? As sugestões para que se possa melhorar as atividades de uma organização, ou seja pública, ou seja privada, são muito importantes também. Na sua visão, existe um pouco uma deficiência nessa relação nas organizações de área de comunicação e a ouvidoria? Você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da comunicação entre os pares na organização. E ainda que possa parecer repetitivo, o fato é, a estrutura, quando assume uma ouvidoria, ela tem que entender que é de cima para baixo, ou seja, ela precisa capacitar, ela precisa treinar todo o corpo da instituição. E onde está a importância da instituição da comunicação na organização, né? Ela é exatamente estabelecer essa comunicação integrada, integrando os processos, integrando pessoas, integrando as adversidades de processos que acontecem, e, sobretudo, alinhando a comunicação voltada com o foco do cliente. Na medida em que a gente estabelece essa leitura, porque a ouvidoria ela é um instituto que tem uma função pedagógica, então ela pode ter uma atuação proativa, né? E no fomento de uma comunicação mais assertiva na instituição, entre os pares. Então, o ouvidor vai lá, bate na porta, e lá vem o cara. Por que a gente não bate na porta sempre? Só vai lá bater na porta quando está com alguma demanda, né? Então, são caminhos de relacionamento. Eu costumo dizer que aí tem muito a ver com a demanda, perfil. abre um novo protocolo, olha, muito obrigado. Isso. Então, que tipo de fomento e experiências? Então, eu costumo dizer que no relacionamento, do aperfeiçoamento de quem escuta o ouvidor, né, é essa integração de pessoas na gestão da organização. Então, a comunicação, ela estabelece essa conexão com gestão de RH, área financeira, área jurídica, área de tomada de decisão, né? Ou seja, ele é um articulador, né, que congrega essas atividades. A ouvidoria tem o quê? Um alimento fundamental que não é só medir entrada, demanda, responder o usuário, é produzir conteúdo, atuar, levar sugestões, proposições, lembrando que quem soluciona, a responsabilidade é dos órgãos competentes. O ouvidor ele é um facilitador, ele é aquele que atua, né, com a sua imparcialidade, mas ciente do compromisso ético profissional, de que é o quê? A gente tem código de ética aqui, gente, ó. Código de ética, cadê ele aqui? Eu tenho que ele fica no lado do meu trabalho. Ele coloca aqui compromissos que estão estabelecidos. Aqui não dá para ver, né? Eu ando com ele na mesa. Então, assim, temos também o decálogo do ouvidor, que é outro, que é instituído pela ABO Nacional, que é um instituto referência de Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman no Brasil, que norteia, que rege, né, a missão, as atribuições, norteia a atividade profissional no mercado, que está reconhecido em CBO, ou seja, e a gente está tramitando aí nesse percurso de legitimidade com regulamentação. Mas muito, não basta só isso, é preciso que a gente tenha essa atitude proativa, comprometida, de fazer acontecer. Então, o ouvidor ele precisa ser inquieto, ele precisa estar inconformado, né?
Não é chegar inconformado batendo porta, não, gente. É aquela coisa do inconformismo, é buscar soluções, buscar caminhos. Aquele não na primeira vez, aquele não na segunda vez. Não, eu não fui bem dessa vez. Eu vou voltar, eu vou aperfeiçoar minha comunicação. E aí é a busca continuada de capacitação, de estudo, que um profissional precisa estabelecer, essa né? busca continuada, que era a minha próxima pergunta que eu ia te fazer, e já aproveitando, já faço. Os profissionais de ouvidoria têm buscado aperfeiçoamento na área? Na sua visão, quais as técnicas mais deficitárias desses profissionais? Bom, na constatação do que eu venho observando no meu movimento, é que existe uma busca contínua de estudo. Isso é muito gratificante. Então, é uma busca contínua de capacitação, não só porque é uma exigência de exercício, né? Porque muitas instituições sérias, né, que assumem tanto público quanto privada, ela tem como pré-requisito, como qualquer profissão regulamentada, se você é um profissional, um advogado, comunicação com relações públicas, uma profissão regulamentada, por exemplo. Se eu for atuar no cargo de relações públicas, eu tenho que ter meu conselho, eu tenho que estar lá mostrando a minha efetividade, minha representação. Assim, é a certificação da ouvidoria, por exemplo, e o Ombudsman. Ou seja, esse profissional, no público do movimento de ouvidoria em ação, eu fico muito contente, nós somos fomentadores dessa prática, estimulamos troca, e tem hora que a gente oscila muito no movimento, altos e baixos pela demanda de trabalho, a gente está vivendo um cenário pandemia ainda, quase pós-pandemia, desafiador, não é verdade? Então está sendo uma oportunidade tanto para se capacitar, como também desafiadora para aprender a nova forma de trabalho. Então, eu entendo que essa mobilização existe. Então, a busca está voltada para a troca. De que eles buscam na capacitação? Não é só o curso que é a ouvidoria, não. Eles buscam, estão voltados para a troca de experiências, né? Para implementar os princípios que estão lá normatizados na instituição. Olha, como é que eu aprendo aqui para falar com o meu gestor que ele não entendeu a missão, o compromisso? Como que a gente pode aperfeiçoar essa abordagem? Como eu faço ele melhorar o processo da estrutura? Enfim, mostrando que eu estou aqui em nome do cliente dele, do fornecedor, do serviço, enfim. Então, as pessoas que estão buscando, os profissionais que buscam hoje, até pessoas encantadas que estão buscando perspectiva de mercado, estão buscando ouvidoria. Eu acho que esse é um movimento muito satisfatório para o cenário. E eu vejo com muito otimismo, com todas as adversidades próprias da jornada, porque nós gerenciamos conflitos, né? Atuamos nessa mediação. Visão, o profissional de ouvidoria ainda está precisando se capacitar mais. Qual é o ponto que você vê que ele tem que trabalhar mais dos colegas, assim, ouvidores que você tem conversado? O que é que você acha que tem que ser melhorado? Perfeito. Olha, caminhos... Às vezes existem algumas técnicas que tem que ser reciclada. Não é porque você aprendeu uma vez que você não precisa aprender nunca mais. Claro. Primeiro, a gente tem que... Olha só, o profissional que está nessa cadeira, entender que o estudo é continuado, é contínuo. Isso hoje é o mundo, né? Para qualquer profissional. E não é diferente do nosso universo. Então, assim, essa cadeira da busca de aluno-aprendiz tem que ser o espírito, né? Ali incorporado. Aqui no nosso decálogo do ouvidor, eu vou pegar aqui, nós temos aqui, tem um destaque muito interessante, que eu gosto muito de adotá-lo, o compromisso, deixa eu ver aqui, acho que eu tem 9, acho que já 9. A competência do ouvidor para ser respeitado, né? Ele precisa manter-se permanentemente atualizado, aumentando a cada dia o seu saber. Esse é o destaque. Para isso, é preciso obstinação, devoção ao estudo, continuado, dedicado, apaixonado ao seu mister, né? Pode ser assim as suas decisões, a elevada consideração pelo rigor que elas são elaboradas, pela verdade que elas encerram, ou seja,
É esse o caminho, não há outro caminho, enquanto a gente está com fatos e dados, seguindo os protocolos preliminares de materialidade, de análise do fato, primando pelo sigilo, pela ética, pela transparência do exercício. Se esses atributos essenciais de um profissional de ouvidoria estiver sendo atualizado na forma de abordar, as metodologias de rapport, metodologias de comunicação, mediação de conflitos. Hoje é um cenário que as ouvidorias incorporaram na sua prática cotidiana. Precisamos estudar práticas de mediação de conflito. Eu não tenho muito perfil, mas vamos lá, vamos desafiar essa que nada, quando a gente vê, a gente está fazendo, mas a gente está fazendo o que? Com competência, com fundamentação. E aí, no mercado público e privado, uma série de formações, inclusive gratuitas, tanto na CGU, as capacitações na ABO. A ABO acabou de lançar, inclusive, se me permite, lançou agora um MBA, que é uma demanda reprimida. A CGU já fez para os servidores públicos, né, uma formação também de pós-graduação, como a ouvidoria, a ABO Nacional lançou em parceria com a instituição São Camilo, e é esse caminho, a gente vai buscando formas, negociar, sensibilizar a alta direção da organização nessa valorização da cadeira da ouvidoria, do Instituto da Ouvidoria, que é o quê? Ele está fazendo um investimento profissional, investimento institucional, ele está dizendo o quê? Garantindo a sua imagem reputacional no mercado. Então, eu acho que é o caminho. Temos aí o advento por uns temida e por outros verdade. Comemorando chegar, que é a LGPD. Né? Na sua visão, aí, um pouco tempo aí de vigência, mas o que você vê que a LGPD já mudou nas ouvidorias? Porque eu vejo ainda que muitas estão utilizando ainda somente e-mail, somente aquele famoso formulário de site, que ninguém sabe para onde vai, né? Qual é a sua avaliação aí da chegada da LGPD? Bom, acho que tem alguns detalhes, porque a sua instituição e a sua experiência trabalha com inovação, né, com sistemas. Eu acho que você está com mais propriedade que eu. Mas eu ousaria destacar aqui, com tudo que eu aprendo, inclusive com referências do movimento, nós temos membros especiais, né, na nossa rede de integração, de apoio, que nós chamamos de uma rede de apoio, nessa troca de experiência. E, de fato, eu entendo que mudou tudo para a ouvidoria. Na minha percepção, os entraves, né, e os desafios começam por trabalhar a cultura na organização, ou seja ela pública ou privada, ok? Que é o quê? Entender que a ouvidoria, sendo um instituto preparado para essa nova realidade, ela também está ganhando uma abertura e uma amplitude de voz e representação como o próprio instituto. Então, eu penso que é um instituto legítimo para fomentar e fortalecer essa cultura, né, de proteção de dados. Inclusive, eu destacaria aqui, pela própria recomendação de legislação, da própria ANTP. Eu não domino, gente, eu não sou especialista em LGPD, eu participo de discursos, eu dinamizo com um grupo, eu me debruço na leitura, mas eu tenho as minhas limitações, porque eu estou trazendo aqui muito mais o aspecto comportamental, de escuta ativa, que eu procuro desempenhar com vocês, com todos os membros, ouvidores em ação, dos dilemas cotidianos. E me parece, nós tivemos um artigo produzido pela Rosimeire Cirilo, uma referência LGPD, que está em nosso site Ouvidores em Ação, em que ela trata sobre o aniversário da LGPD, da vigência dela, e ela destacou alguns desafios, né? E eu aprendi ali com ela, falei, opa, tem muito... Quando eu penso que eu entendi alguma coisa, já mudou e tem esse dinamismo, né, da lei. Então, ela destaca para a gente a estrutura da organização, né, que ainda está em busca de estruturar, adequar esse processo. A LGPD é um processo, né, da noite para o dia que se implementa. Então, há de se considerar, sim, as dificuldades, ponderando-se, né, a proporção de uma ouvidoria top,
que tem todo o aparato tecnológico, suporte técnico, né? Ferramentas, acessibilidade tecnológica para aprimorar a sua performance de entrega e de proteção, como tem aquelas que são mais, né, diminuídas na sua estrutura. Então, essa adequação ela é um processo. Então, esse é o primeiro caminho que passa pela... eu até apontei aqui, se me permite, olha, a estrutura da organização busca adequar melhor as áreas e setores para sua tratativa e gerenciamento, ou seja, a ouvidoria ela saiu ganhando nesse processo, porque é uma habilidade que ela já tem essas competências no que tange a tratamento de dados sigilosos, de proteção, de zelo de comunicação, intermediação. Ela tem todo esse aparato, né? Então, existe a queixa da sobrecarga de trabalho, isso tudo se negocia, agora é a hora. Olha, para a gente oferecer uma qualidade, a gente pensa em ampliar a equipe, a gente pensa, enfim, mas é abraçar todos os desafios que estão postos. Claro, sempre com argumento fundamentado na lei, né? Na legalidade e garantia da essência da ouvidoria, que é a proteção e voz de representação do cidadão. Queria mandar um abraço aí para a Rosemary também, Rosemary, que é uma pessoa muito distinta, que também é uma grande defensora da causa das ouvidorias, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la uma vez, eu estava em Manaus, fui visitar uns clientes e no hotel ela estava conversando sobre ouvidoria e eu vi, e a conheci ocasionalmente lá em Manaus, num evento sobre esse tema, uma pessoa muito distinta, uma grande defensora também, como a Dani Ventura, com a rede de ouvidorias, né? Então, também uma outra pessoa fantástica. São as minhas referências, eu aprendo com elas o tempo inteiro. Que leva aí, entre outros. Do segmento, dos profissionais. E estamos chegando ao fim do nosso programa, né? E gostaria, como último pedido para os nossos telespectadores, que você deixasse uma dica aí especial para os empresários, empreendedores que estão nos assistindo, para os gestores públicos também que estão nos assistindo, né? Uma dica de como ter uma gestão eficiente nas suas organizações. O que é que você vê como ponto principal? Sim, é um desafio, hein? É um desafio. Mas eu penso que o que eu... Primeiro, acredito como cidadã, né? É o compromisso ético, transparência, lisura, contemplar o perfil do profissional de ouvidoria. Então, uma estrutura do mercado privado, empresários, consolide essa cadeira com o seu melhor investimento, porque o ganho assim, não tem dimensão, como é exponencial. E aí eu destaco aqui a importância da visão das lideranças. Eu tomei a liberdade de destacar também em um outro artigo do LinkedIn, também da nossa querida Rose Cirilo, em que ela destaca assim, o destaque do artigo: escutar dá lucro? E aí, empresários, líderes que costumam escutar os integrantes de seus times criam conexões qualificadas, constroem relações de confiança e ajudam a reforçar nos liderados os sentimentos de identidade e de pertencimento à organização, revitalizando o ideal que une todos em torno de um propósito comum. E, claro, em razão disso, as organizações que compreendem, público ou privada, compreendem e valorizam o potencial estratégico da escuta dos seus diferentes públicos, buscam líderes de competências conversacionais que envolvem padrões de linguagem colaborativa e ferramentas de comunicação produtiva. E, claro, dando ênfase a compreender do que está sendo dito e não dito. E quem lê, além dos não ditos, precisa ser um profissional qualificado, precisa ter compromisso ético com a sua gestão, com o seu negócio. Então, coerência no discurso e prática, coerência na sua missão, visão e valores
esse compromisso tem que estar no escopo da sua atuação organizacional, da alta direção até o trabalho, o chão de fábrica. Todos precisamos assumir essa escuta ativa qualificada. E aí eu coloco aqui o meu entendimento como a ouvidoria ela é o instituto legítimo de representação. Essa compreensão ela é vital em qualquer instância, pública ou privada, e até de terceiro setor, que isso é muito mais nítido. E a organização que estrutura uma ouvidoria deve atender às recomendações de estrutura que são imprescindíveis para que os profissionais atuantes na linha de frente nas ouvidorias tenham consciência também da sua nobre missão que desempenham. Então, essa dinâmica é que a gente avança e quem sai ganhando? Toda a sociedade, e, sobretudo, o cidadão. E eu tenho uma máxima, né? Desde do meu trabalho, desde adolescente, na área comercial, como vendedora de loja, fui aprendendo ao longo da minha vida, já fui microempresária, já passei por várias áreas e sempre falava nas minhas cadeiras de negociação. Todo negócio tem que ser bom para três. Como assim? Mas estamos aqui. Para quem compra, para quem vende, esse relacionamento, né? Eu prefiro nomear hoje de relacionamento amadurecido. O relacionamento tem que ser bom para três. Para quem está comprando, para quem está demandando, para quem está sendo demandado e para quem vai usufruir do resultado final. Eu acredito no percurso da era colaborativa, é como um caminho de transformação que nós estamos seguindo, e essa é a missão que o Ouvidores em Ação tem, de resgatar essa humanização das relações e reiterar esse compromisso ético, profissional, político, institucional, legitimar a identidade do cidadão, nossa, por conseguinte, também somos o cidadão, nessa cadeira que representamos. Então, que a gente nunca esqueça desse compromisso, né? Número 1, lideranças e liderados, todos estamos na mesma missão, no mesmo propósito, fazer a entrega de um serviço qualificado, digno, merecedor e, por que não, surpreender, bem como também no privado, não é diferente, surpreender o cliente, o consumidor e aperfeiçoar com a escuta ativa o seu processo. Então, o ouvidor ele assume essa cadeira de todas as partes interessadas, do empregador, da empresa e do seu demandante. Então, isso precisa ficar claro, todos saem ganhando nessa relação. Eu acho que eu deixei essa dica aí extensa, porque é o que eu acredito, né? E tudo isso, o caminho é a humanização. Não tem outro caminho se não houver esse espírito colaborativo e que a era da transformação digital está requisitando, não é verdade, Jackson? Está requisitando. Espero ter deixado a sementinha aí. Muito bom, muito bom. Estamos chegando ao final de mais um programa. O Diálogo Empreendedor agradece a sua participação, Kelly. Gostaríamos de colocar o nosso portal, economicnewsbrasil.com.br, à disposição aí do seu movimento. Né? Nós temos lá a categoria Carreira Profissional. Então, enfim, sinta-se à vontade em enviar notícias, conteúdos, artigos para a nossa redação, para que possamos replicar. Nosso programa aqui vai ao ar para 5 estados, somente para o estado, no Ceará, para mais de 100 municípios, através da BrisaNet. Então, eu tenho certeza aí que uma legião de ouvidores do seu movimento estarão na nossa audiência pela TV a cabo e também pelo YouTube. E fica à disposição também para uma outra oportunidade nós possamos conversar mais. Recíproco convite. Estamos unidos nessa mesma missão. Muito obrigada a todos e a todas. Estamos encerrando mais um programa e até a próxima quarta-feira. Tchau.